Então, quer dizer, você citou aí essa questão da laringe alta, né? Quer dizer, então, quando, quando havia, né, pessoas que queriam imitar e que acabava fazendo essa elevação de laringe e que acabava se machucando por conta da elevação de laringe, foi daí, foi não só desse ponto, mas um dos pontos de que partiu, então a imitação é prejudicial, porque muitas das vozes que a gente faz em imitação, principalmente quando se trata de personagem infantil, essas coisas, a gente faz com a laringe um pouco mais alta, né? Alguns deles, né? Então, Sim, assim, a gente pode dizer que esse foi um ponto, assim, em que começou -se a dizer, olha, é prejudicial, porque a laringe é muito alta, se não souber fazer, nananã. de certa forma vem junto com a experiência do ensino, né? A gente tem que sempre pensar que quando a gente fala em história do canto, a gente está falando de história do bel canto, Uhum, certo? Por exemplo, sim, quando a gente fala de história do canto, a gente não considera o canto mongol, onde os caras fazem há 3.000 anos. Ou seja, é mais velho do que o próprio cristianismo. A gente não considera essa história, né? A gente sempre considera a sim, história, digamos que, da ópera. Então, sim. a pergunta que a gente teria que fazer é: como que os caras fazem isso há 3.000 anos sem se machucar e a gente não consegue? Né? Apesar da gente ter desenvolvido o bel canto, se a gente for ver, é fantástico a estrutura do sistema, do ensino, a quantidade de pessoas que formou e tudo mais. Uhum, O que que eles aprenderam através das experiências deles que possibilitou com que eles ensinassem isso com segurança? Certo? Que não significa que o cara fazendo isso ele tenha problemas de voz, né? Aliás, se diz, né, em alguns lados, se diz que o canto, ah, não é canto mongol exatamente, mas eu penso no overtone singing, enfim, na família, uhum, né, dessas técnicas de canto, dizem que se aprende como se aprende o idioma. Falando, uhum, é uma coisa parte da cultura, né? E talvez por ser parte da cultura, talvez por isso não tenha sido levado ao mundo, né? Porque eles não enxergavam aquilo ali como um produto, uma forma de ensinar os outros. Não, não, aquilo ali é a nossa cultura. Vamos fazer, vamos, digamos que é como fazer oração, certo? uhum. Era a oração deles, vamos botar assim, né? Então eles iam aprendendo dessa forma. Ah, é claro, pensa que o professor de canto, quando vê uma série de pessoas que vai tentar, sei lá, vai fazer uma nota aguda, né? Vou pegar uma nota específica aqui. Essa nota aqui. Ah! Bom, todos os alunos, vamos botar aí, homens, vem aqui tranquilo. Ah! Chegou nessa nota aqui, eles começam assim, ó. Opa, então aqui tem alguma coisa. E eles começam a observar esse comportamento. Certo? Ó, existem certas categorias de vozes masculinas que, encontram um problema nessa região, nessa nota específica. Ah, vamos classificar essa voz. Isso aqui vai ser um barítono. Enfim, daí começa a comparar com os instrumentos e tal, e nasce as classificações vocais. Para quem não Uhum. sabe, tenor, barítono, baixo, soprano, enfim, tudo são terminologias que vêm dos instrumentos musicais. Então, tu pode ter um saxofone barítono, por exemplo. Tá? E aí, claro, como a voz humana começou a ser aplicada dentro da ópera, dentro do contexto ali da música, né, da orquestra, ela se Orquestral. torna, Uhum, isso, se torna um instrumento, eles classificam da forma que eles sabiam. E, se a gente parar para pensar, é genial. Eles observaram que existem comportamentos na voz humana que é igual nos instrumentos, né? Talvez aí a gente hoje a gente tivesse que fazer uma releitura disso, né? Os instrumentos se comportam de forma parecida com a voz, em alguma forma, né? Para a uhum. gente não limitar tanto a voz, certo? E aí, enfim, vai vendo coisas, tentativa e erro. Isso aqui deu certo, ó, a partir daqui fulano de tal disse que arranha, machuca, não consegue sustentar, ou fica feio para a estética que eles querem, né? Até aqui, passou daqui, não, não, isso aí não é cantar, isso aí tá ruim, não combina com a orquestra, Mia, não. tá miando. É isso, então o que a gente quer não serve. Talvez até por isso, né, esse tipo de voz dos mongóis não tenha sido incorporado no canto, no bel canto, porque talvez a estética não fosse desejada,
né? Entendi. Se a gente pensar aí na projeção, enfim. Perfeito.